Olá, senhores, tudo certo? Vamos lá, continuando a nossa parte 2 aí da teoria neoclássica da administração. E aí a gente vai, né, por um dos grandes princípios, o primeiro, aquele primordial da administração aí. Mas antes, né, lembrando que nós temos aí nessa semana o nosso trabalho em grupo. Então, já observe o seu grupo aí, faça o seu grupo e já começa as atividades para o nosso último, acredito que seja o último trabalho aí, beleza? Vamos lá, a nossa primordial função, né? Primordial enquanto primeira, tá, pessoal? Do nosso pode ser aí, uma das funções básicas do nosso planejamento, né? Professor, planejamento enquanto primária da administração fala o que, né? Lógico, a gente deve observar aí que nada deve ser feito com improvisação. Então a gente vai estudar o planejamento, o enfoque ao planejamento é dado aqui na teoria neoclássica, principalmente, né? Porque o planejamento ela figura como uma base primordial para todas as outras demais funções, né? Lógico, você planejando, né, você define o seu objetivo e escolhe antecipadamente o seu melhor curso para a ação, ou seja, o melhor caminho a ser tomado, né? Baseado no meu cenário, né? A gente fala sempre de cenários, qual que vai ser o meu planejamento? Mudou o cenário, eu vou mudar o planejamento, pessoal. Isso é óbvio, né? Você tem um determinado planejamento, as empresas todas têm um planejamento muito maior, mas para uma situação igual temos agora de pandemia, o planejamento ele vai ser todo alterado, ou praticamente todo alterado. Por quê? Porque você tem um cenário diferente. Então, planejamento, pessoal, ele deve observar o aspecto interno, mas principalmente o que? Faça suas anotações aí. Planejamento deve observar principalmente os aspectos externos à organização, ou seja, qual que é a melhor metodologia, qual que é o melhor método, o melhor meio para se alcançar um determinado objetivo, tendo em vista que o meu cenário econômico atual é tal. Cenário econômico de pandemia é um cenário econômico totalmente diferente, em que eu devo fazer e destrinchar meu planejamento em várias diretrizes totalmente diferentes de um cenário econômico comum, de uma atividade econômica comum do dia a dia, um cenário diário, beleza? E aí a gente vai para uma pirâmide dos 3 tipos de planejamento que nós temos. Eu faço uma observação aqui para você que é interessante você anotar no seu caderno, desenhar, anotar as características dessa pirâmide, que elas são, essa pirâmide é extremamente importante para a gente compreender, né, tudo em relação, ou pelo menos quase tudo em relação a esses 3 tipos de planejamento, beleza? As ideias principais. Então, né, eu recomendo a você que dê uma olhada aí, desenhe essa pirâmide e faça essas anotações. Vamos lá. Planejamento começando lá de cima, o planejamento da alta cúpula da administração, né? O planejamento da alta administração, da alta cúpula, é o planejamento estratégico. Pessoal, o planejamento estratégico, ele é desenvolvido, ele é pensado pela alta cúpula. Quem que você pode colocar aí como alta cúpula nas suas anotações? O CEO da organização, o presidente da organização, o diretor-geral da organização. Esses são alguns elementos aí da alta cúpula, porque eles pensam numa visão mais de longo prazo da organização. São planos, né, mais genéricos, em que a gente tem um objetivo geral da organização. Daqui tantos anos, o objetivo geral da organização é esse. Né? Ser uma empresa de classe mundial, tá? Então, esse é um objetivo estratégico, né, que a empresa vai demorar até conseguir esse patamar, né? E ele é totalmente focado aí no longo prazo e no externo, beleza? No ambiente externo. Descendo um pouco aí, você tem o planejamento tático. Esse planejamento tático, quem que é responsável? Geralmente os gerentes de área, né?
a gente chama de gerentes médios das organizações. É aquele gerente de gestão de pessoas, o gerente de produção, o gerente de logística, gerente da contabilidade. Então, você tem aí gerente de várias áreas. É um planejamento médio, né? Se você observar aí das organizações. Por quê? É um planejamento dos departamentos, das áreas da administração. O foco ele é sempre no médio prazo, né? Então, todas as ações, todo o planejamento é feito por área da organização, com um planejamento de médio prazo, né? E, por fim, você tem o planejamento operacional. Então, você tem o planejamento operacional que é mais correlacionado à base da organização. Professor, e quem que são os responsáveis por esse planejamento? Você tem chefe de setor, né? Os coordenadores das áreas, né? Dos setores. Então, assim, você tem coordenador de área, chefe de setor que está mais no nível operacional. Veja bem, não são os funcionários do nível operacional que realizam esse tipo de planejamento, são supervisores dos funcionários que estão no nível operacional. Tomem cuidado com essa questão aí. E aí, como que é voltado esse planejamento operacional? Ele é voltado mais para as tarefas rotineiras, tarefa do dia a dia, né? A tarefa diária do funcionário em um horizonte aí de curto prazo. Por quê? Porque é um tipo de planejamento voltado a curto prazo, em que os trabalhadores vão executar essas atividades diariamente. Então, eles visam a determinados resultados e objetivos específicos da organização. Então, esses são os 3 tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional. Vamos vê-los agora em características, começando pelo planejamento estratégico. Você tem aí um horizonte de 3 a 5 anos, mas você pode fazer as suas anotações aí, que ele pode ser maior também. Esse planejamento estratégico, ele pode, por exemplo, ter um horizonte de 10 anos aí, um horizonte bem maior, né? Por quê, professor? Porque depende do planejamento da empresa. O que você precisa de saber é que o planejamento estratégico, ele sempre está pensando no longo prazo. Então, ele é um planejamento que envolve questões estratégicas da empresa por um longo prazo, daqui a 10 anos, né? Então, o objetivo aqui é alcançar aquela meta organizacional na sua totalidade. Por quê? Porque ele é feito pela cúpula da organização e ele é de longo prazo. Ou seja, ele é o objetivo primordial da organização, objetivo de longo prazo. Todos os objetivos que vierem depois dele, o tático e o operacional, vão seguir necessariamente o objetivo estratégico. Então, observe aí que essa é uma questão bem importante para você anotar. O planejamento estratégico, ele vem em primeiro lugar. Por quê? Porque o planejamento tático e o planejamento operacional devem seguir esse planejamento. Então, veja bem aqui, a pirâmide aqui ela é olhada de cima para baixo. O objetivo de longo prazo da empresa, ele deve ser a base para os demais objetivos. Esse é um detalhe muito importante. Vamos lá, tentar imaginar um exemplo aqui, uma Coca-Cola, né? Objetivo de longo prazo. Vamos colocar da Coca-Cola, mas eu vou colocar aqui para a região, tá? Região serrana. Montar uma fábrica da Coca-Cola na região serrana e ser referência, né, na distribuição de refrigerantes. Vamos colocar. Se você quiser, você pode pegar um outro refrigerante menos conhecido, por um exemplo, não te confundir. Vamos colocar aí sei lá, o Pomer Refrigereco aí. Pomer Refrigereco, ele vai se estabelecer como um refrigerante muito conhecido na região serrana. Esse é um planejamento de longo prazo, beleza? Vamos passar lá. Planejamento tático, né? E aí, esse Pomer Refrigereco, ele viu que daqui a 3, 5 anos vai conseguir estabelecer, montar
a distribuição dele toda ser muito conhecido, mas no médio prazo, o que ele vai fazer? Montar pequenos centros de distribuição do Pomer refrigereco. Então, esse é um horizonte um pouco menor, né? Então, eu vou estar ligado aos departamentos, às áreas de venda, de logística, área de marketing. O que eu vou fazer, né? De 1 a 3 anos, montar pequenos setores de distribuição para a venda do Pomer refrigereco. E, por fim, no planejamento operacional, eu pego uma questão específica, por exemplo, o marketing. Mas para eu ser conhecido na região, que é o planejamento de longo prazo, estratégia, né? Eu preciso também de ter os pontos de distribuição, que é o planejamento tático. Eu preciso de um planejamento de curto prazo, que é o operacional, que vai ser o quê? Montar propaganda do Pomer Refrigereco nas várias regiões aí. Então, esse eu destrinchei para você os 3 tipos de planejamento, dando um exemplo. Mas voltando aí, né, que a gente falou do estratégico, o tático ele é de 1 a 3 anos, né, sempre atingindo os objetivos departamentais ou os objetivos da área, aí, envolvendo cada área separadamente e sempre pensando no médio prazo, né, objetivo de planejamento de médio prazo, atingindo muitos objetivos dos departamentos, das áreas, né, institucionais. Aí. E, por fim, planejamento operacional, que tem um curto prazo, ele é mais imediato, ele é atividade diária. Voltando para o meu refrigereco lá, preciso de fazer a divulgação desse produto, né, agora. Então, para chegar na cabeça das pessoas. Então, é uma atividade mais de curto prazo, né, nível operacional aí. Né, você tem envolvendo mais a tarefa ou atividade especificamente. Por que ele é curto prazo, professor? Ele está na base da pirâmide. Né? Às vezes é aquele planejamento que você tem para apagar incêndio, né, que eles falam. O que é apagar incêndio? São os pepinos que vão surgindo dentro da organização. Né? Às vezes é um planejamento de 2 meses, 3 meses, que você precisa de fazer. Questão da pandemia, né? É uma situação de curto prazo. Você precisa de dar uma resposta, tem que ter um planejamento. Como é que a gente vai atuar agora na pandemia? Né? A gente vai atuar somente interno? A venda vai ser só delivery? Então, calma aí, eu tenho que fazer um planejamento de curto prazo para eu saber o que eu vou pedir do meu fornecedor, o que eu vou pedir do fornecedor de matéria-prima, mão de obra, eu vou ter que demitir, vou contratar temporariamente, enfim, planejamento de curto prazo. Né? E aí, nós entramos acabando esses 3 tipos de planejamento, isso daqui é só o nosso início da departamentalização. Né? A departamentalização é um meio de você obter uma homogeneidade das tarefas, ou seja, tudo é homogêneo, né? É uma forma de se obter uma certa similaridade entre as coisas. As funções, as áreas, elas devem ser homogêneas para agrupar essas atividades semelhantes. Né? Quando a gente fala de departamentalização, é interessante essa última ideia de Gulick, que coloca para a gente que a homogeneidade é possível quando se reúne na mesma unidade pessoas executando. E aí, nessa frase que a gente vai falar dele aqui, a gente vai para os tipos de departamentalização, que nós vamos ver só na nossa parte 3 aí da teoria neoclássica. Mas só para introduzir, o que seria reunido na mesma unidade? Mesmo trabalho, ou seja, o tipo de trabalho tem que ser o mesmo, ou o mesmo processo organizacional, processo de trabalho, ou o mesmo cliente, né? Que é departamentalização por cliente, ou o mesmo lugar, que é a nossa departamentalização geográfica. E, enfim, a gente tem departamentalização por serviço. O principal é você entender que eu vou ter tarefas homogêneas, né, na mesma unidade. Esse é o princípio básico da departamentalização. Mas nós vamos destrinchar ela na nossa parte 3 de teoria neoclássica. Por fim, né, eu queria chamar a sua atenção para o chat, tá, pessoal? Vamos participar do chat aí, que o chat é interessante para você, além de tirar dúvidas, ficar atento nas dúvidas do colega e receber
algumas orientações gerais para a sua semana. Beleza, pessoal? Então nós ficamos por aqui nessa nossa semana 10. Até a nossa próxima quinzena. Tenham todos boa semana, né? Boa quinzena e bons estudos. Até mais, pessoal.